Pode vir à vontade porque se fizer melhor desse tipo. O meu colega já desde a antena 1. E depois na SIC, não sabia. Eu falei, como é que eu é a coisa mais esperta a toque feito próprio que eu conheço. Exatamente. Tangas, sempre uma simpatia. Dou-te a mão no papo, ou dão-te um abraço, aquilo é uma coisa, põe-te no coração. Então, o jardim, quando não podia andar fora, estava a fazer um produto mais barato, assim que as coisas começaram eu comecei a ver os valores exatos que eu estava a pedir, era o dobro do que eu pedia, comecei a fazer um bocado de fácil, não pode ser? Mexer. Mas isto é só para entrar, tudo bem, então vamos a... Entrou o convite, eu mandei o pessoal embora, trabalhar para comigo, não consegue ligar-te, Pedro? Está aqui ao meu lado. Não, está quase o Duarte? O Duarte não está ao meu lado, não. Liga para o Junça. E então... Liga lá e viu, Pedro, desculpa. Está a ligar. Está a falar com o seu pai. Está bem, claro. Tinham problemas de rede, deve ser por isso que se viraram para outros sítios. Ir a pontinho. Sim. Não, então, mas esse truque, onde apanhaste esse megano? Depois teve que mandar o sinal abaixo. Devo avisar que o sinal vai ter. Ou faça a bruta. A mulher dele também está metida nisso. A mulher do José Manuel. Está a ver? Aliás, acho que é a mulher e não o Zé Manuel. É Zé Manuel por nome de casa dela. Quem tem a mulher. Vai ter que ser. Isto também não me chateia. Se não chegas a tempo. Era direto. Sim, é direto. Portanto, não sais de mim, certo? Quero? Não sai, não é preciso. Não, porque eu não tenho tanta coisa para dizer que te dê tempo a zoomares e a voltares. Sim, já fica mais um dia. Não, tu é que mandas. Dizes que é para pintar pinto. A Helena amanhã já está de volta. Nada? Nada? Ou central de leite de 10. Não? Tenho voo de costas para não apanhar tanto sol. Tu pintas com aquilo Ok, obrigado. e depois vais combinar. Poder ouvir. Sim. Então é assim, eu saio, depois visualizo o mais ali. Vou lá abaixo. Vou enviar. Então vai-se passar mais do que Queres isto. que eu saia para onde? Mas agora sim, eles vão para almoçar. Depois volto ao mesmo lugar? Ou vais ter comigo? Eu venho cá aqui, chega aqui. Eu posso começar a encher. Tu vais ali. Está a tirar. Vai mudar de carro. Não. Tens que ser mais bonito. Tens que ir mais rápido. Olha, mas só vais quando eu falar daquilo. Porque eu primeiro vou falar
se amanhã há ou não coisa, não viste, Pedro? Sim, sim. Ou toma atenção ao que eu estou a dizer. É isso. Ouviste, não é? Vão Podes render, atender o mas não vão Pedro, render, o telefone, porque Pedro. trocou só os carros. Está a ligar? É que ele não está a ouvir. Está a ligar. Um país... Olha, mas não estás a ligar para ele. Eu tenho rede, agora sim. Ele tem rede. Ele não estás a ligar. Não, vê lá, Pedro Miguel Tavares. Nada. Não sei quê. 559. Depois lá podes fazer um zoom out para ser onde estão as tendas. Eu Não faço sei, faz sempre assim. assim. Passo, eu faço assim. Geral, Depois zoom in. zoom, Abre, volto. volta. Volta a ser rápido. Eu vou passar para o lado. Acho que já não está ninguém lá. Está ali, mas os outros também estão perto. Satélite por Pois. em Lego. Teve tempo que eu visto. Lego satélite
das 5 da tarde, levou uma suspensão das buscas, ou seja, não sabemos até que ponto é que esse tempo que faltou das buscas de ontem vai ter que ser acrescentado a outro dia de diligências. De qualquer forma, hoje tudo se concentrou ali na zona que o Pedro Miguel está a mostrar, aquele telhado de árvores. Foi ali que se ouviram durante toda a manhã máquinas roçadoras. De resto, ainda há pouco passava dentro de um veículo da Proteção Civil mais máquinas roçadoras e um gerador. Foi também para ali que se dirigiram durante toda a manhã investigadores, sempre também com o auxílio do cão. Também vimos ancinhos como limpar o terreno, ou seja, este é um ponto seguramente de interesse para os investigadores que estão em campo. De resto, também estão a ser utilizados outros meios tecnológicos mais sofisticados, como por exemplo o georradar, que é um instrumento de leitura minuciosa, valiosa dentro do subsolo, encontrando estruturas metálicas e não metálicas, daí o interesse na investigação forense. Por volta das 3 da tarde, e agora é hora de almoço para os investigadores, e hoje deverão voltar. Por acaso, nessa hora está também prevista chuva para o Conselho de Sintra, onde nos encontramos. De resto, se não chover, prevê-se a continuação dos trabalhos naquela mancha arbórea que ainda há pouco mostramos. E não se vê muito mais, independentemente do sítio onde nos encontramos nesta barragem, não se vê muito mais do que aquilo que se viu durante toda a manhã. Eduardo Saltazar. Hourly, on the hour. Yes. Okay, no, so I'm not on the hour, I'm on like 16 minutes. But currently in the morning I was 15 minutes. You are? I am from RTP. Your name? Helena. I'm Dov, you helped me. Oh, thank you. Nice to meet you. Thank you so much. Sorry, yesterday I couldn't speak with you because we went on this island and no reception there. Yes. So You helped me a lot, I was quite dead. well, I said you not my interrupt because I was there. I said on the last my colleague sent me. So and did you were you able to speak to anyone in Praia da Luz? You don't like that. I'm gonna open my tripod with that here. Yes? Oh, yes, please. If you need something, just let me know. Okay? I'm here, I'll come to say that. Okay. Don't want to be on your way. Here is okay, right? I mean, agora eles pensam que Mas acho que para os o que é exatamente o georradar? Agora não faço. E pronto. Helena, o que é o georradar? Georradar também é chamado um radar de penetração. É um instrumento que faz leitura do subsolo e detecta estruturas metálicas e não metálicas. Por exemplo, pode encontrar droga, ossos, pode encontrar armas. Eu não quis dizer isso porque eles têm sido referidos, todos utilizaram o georradar e ainda não é um instrumento. É possível porque eles andaram com um instrumento assim, que era um instrumento mais ou menos desse género. Também era estranho, não usa, é uma espécie de sonda. Exatamente, só que faz uma leitura. Eles também utilizaram quando fizeram pesquisas na Praia da Luz da segunda vez. Pronto. E é um instrumento vulgarmente utilizado na pesquisa forense. Sim, não é oficial, é informação. É oficial. Mário, diz. Atrás disso, manda tudo, mesmo aqui
mais insignificante. Então, pois, se quiser também, como eu disse, se calhar era para fazer Mas diz-me assim, tudo o que, mesmo que eu considere que seja insignificante para nós. Foi feito? Então, o Mário, queres que apanhe o Mário? Posso tentar colocar? Senhores, hora de almoço. Até já, vocês ontem não almoçámos. Ontem falaram até às 3. É sempre a mesma coisa. É. Vamos acreditar que sim. Isso é função pública Mas do está quê? prevista a chuva para as 3? Não, não é. Opa, olha, vou-te dizer uma coisa. Se eu fosse só citar fontes oficiais, nós não tínhamos nada para dizer. A não ser, andam ali de um lado para o outro. Não sabemos quem, sabemos que às vezes levam um cão. E ouve-se as máquinas roçadoras. Porque de resto não sabes mais nada. Isso não está a dizer nada de especial, não está a dizer nada, nem a quem tem fontes. Agora, uma fonte a outros colegas disseram. Portanto, às vezes, não é muito profissional, mas às vezes, quando são coisas muito arrojadas, eu não digo fazendo à procura do voto. Portanto, muitos indícios da presença da criança, percebes? Portanto, disseram isso, por aí eu não digo. Agora, coisas que nos levam a dar. Não necessariamente, eles se calhar, reparem, eles dizem naquela zona eles ontem andavam com uma coisa assim, parecia detentor de metais, pode ser isso? Sim, mas eu vi. Quando eu disse, ó, se calhar estão a procurar ali no direito das praias. Portanto, isso eu vi. Não será detentor de metais, porque eles não querem saber de metais, será o geocantado. Associei, vi um instante desses. Andavam com os bolsos assim, se andavam com esse, andavam com isto, foi nessa altura. Portanto, acho que não é um risco muito grande falar disso. Eu também não me mal a pensar. Mas é chato, não fazia mal. Já nos terem dito fazer um pequeno briefing, nem mais mas olha, não encontramos nada. E está previsto não sabemos quando, se hoje, ontem ou hoje. Não, eles disseram que sim. Eles quando disseram ao meu colega, no primeiro dia, quando foram dizer, atenção que não podem usar drones, estamos a prever depois ou amanhã um briefing. Ontem não foi, só se prolongar os trabalhos para amanhã e o briefing for no final dos trabalhos. Mas também não pode dizer grande coisa, mas imagina, amostras de solo, a análise, é análise em laboratório. Agora, coisas visíveis não terão encontrado, não sei se eles ali, também não sei se nas tendas eles fazem alguma análise. Isso seria aqui. Estou a ir apanhar-te, Mário. Sim, vou-te apanhar. Fazer o teu almoço. Pois é, agora a não ser que naquelas tendas existam ali meios para analisar alguma coisa. Pelo menos uma primeira análise, menos fina. Viagem, coisa assim. Mas isso são coisas que podemos dizer. Isto não atrapalha a investigação. Nós não vamos fazer nada de errado. Mas pronto, é sempre. A polícia judiciária é sempre complicada com turistas. E aqui vão-se recordar que não é uma investigação deles. E quem tem que falar não são eles, mas são os alemães. Obrigado. Vá, pessoal, até já. Dom Portugal. Tem que levar aqui. Vou perguntar a relação dos meus. Ok. אוקיי. אני מפחד לבזבז סוללה. תגידי, שיר, יש לי שאלה. אכפת לך שאני אקליט קריינות בזמן הזה? חבל לי על סוללה. כן, יכולה לבקש מהפקידות שיכוונו אותי לקריינות? כן, קריינות לכתבה למהדורה. אוקיי, אני מכבד את הסאונד, בסדר? אני לא אשמע אותך ואני מתחיל לרוץ לקריינות. אחרי זה אני אדליק את הסאונד. אוקיי, קיביתי סאונד, אני תכף מתחיל קריינות.
אוקיי, קריינות לכתבה שלי. 5, 4, 3, 2, 1. יום שני לחיפושים החל במזג אוויר נאה הבוקר, להבדיל מהסערה של אתמול, מה שהקל על המחפשים במאגר המים ערדה, אבל גם על הסקרנים שבאו לצפות במחפשים, אבל לאלו שאין חדשות בפרשה. אתר הנופש פראיה דה לוז' שמרחק 50 קילומטר מן המאגר, החיים נמשכו כהרגלם, אין למה למהר פה, הים לא קורה בשום מקום, אבל כולם מאוחדים בתקווה שהתעלומה תפוצח במהרה, גם הסבתא שעכשיו מזכירה 3 חודשים אחרי העלמותה של הילדה. זו הדירה שממנה נחטפה מדלן מקן לפני 16 שנים, מספר 5A. 50 מטרים בלבד בקו אווירי מהמקום שבו ישבו ההורים הרשלניים של הילדה בת הכמעט 4. קומפלקס התיירות הזה לא אוהבים תקשורת, הייתה פה יותר מדי ממנה בשלב שבו מסעסות לדבר איתה. הסדרה בחיפושים השני האחרון, המחפשים הגיעו אחד למרות מידע מדויק שהם בלכתרת ולמעניין כנראה מפי עבריין המקנס יותר הקלו במדינה. ולהקת באותן שנים שאולי פסח סוף סוף את אף אחד לא מאשר את זה וגילה משהו אולי על קורותיה של מדלן מקן. האם הצליח מבצע החיפושים? האם גם הוא כשל? האם החוקרים יודעים משהו נוסף שלא ידעו לפניו? משפחתה של מקן בוודאי ממתינה במתח כפי שהמתינה כבר 16 שנה. אתר חיפושים בדרום פורטוגל דובר מורכב. זהו, סיימתי אחד, שתיים, אני אוריד את הכובע, רק פשוט יש מלא שמש. עכשיו, יכול להיות שאני שיר, את שומעת? יכול להיות שאני באמצע השידור אגיד למיכל, אני רוצה להראות לכם משהו. אז אני אעשה ככה, הנה זה האתר של החיפושים, אני אעשה סרטים, תראי ככה. זה האתר שלנו. הנה כאן, ככה אני אדבר, אני אראה אותו רק כאן הזה, והנה אני חוזר למצלמה, אני אחזור, כי הנה אני בא מיכל, הנה אני פה, עומד שוב. כאילו אני גם צלם וגם כתב, אה?
delivery run of 2.7 tons of food, fuel, and supplies for the Expedition 69 crew aboard the orbital outpost. Good morning from Mission Control in Houston and the International Space Station Flight Control Room, where flight controllers are standing by for the launch of the Progress 84. That'll put that uncrewed cargo ship on a fast-track two-orbit journey to reach the International Space Station for an automated docking at 11:20 a.m. Central Time, 12:20 p.m. Eastern Time after just 2 orbits of the Earth. At the time of launch, coming up at 7:56 and 7 seconds Central Time, 8:56 and 7 seconds Eastern Time, the International Space Station will be flying over southwestern Kazakhstan, west of the launch site, at an altitude of about 260 statute miles. You can see liquid oxygen venting from the first stage of the Soyuz 2.1A booster. All of the preparations have gone extremely well. The rocket was rolled out to the launch pad in Baikonur from its integration building on Sunday, was hydraulically lifted to its vertical position, where technicians began the process of hooking up fuel lines, electrical lines, and data lines for the final days of processing of this uncrewed Progress resupply ship. It is 85 degrees Fahrenheit, mostly sunny at the launch site today. Once the Progress reaches its preliminary orbit 8 minutes and 45 seconds after launch, that will be the point of spacecraft separation from the third stage, or the upper stage, of the Soyuz 2.1A booster, and then the Progress will go through a series of automated rendezvous maneuvers, or engine firings, to initially raise its altitude to match that of the International Space Station, and then fine-tune its path to the space station for the docking to the Poisk module on the space-facing or zenith side of the Russian segment of the International Space Station. The flight control team here in Houston is beginning a shift handover. The Orbit 2 team coming on console to watch over the shoulders of the Russian flight control team, which is in control of all of the operations today for both launch as well as the rendezvous and docking. There's a view from a balcony camera at the Russian Control Center in Korolyov on the outskirts of Moscow. The blockhouse down in Baikonur, where the launch control operations are taking place, is populated by a team of launch technicians. They will be supervising the launch itself and, of course, the dynamic phase of flight as the Soyuz booster arcs out to the northeast from the launch pad and begins its 8-minute 45-second journey to its preliminary orbit to deliver the Progress resupply ship en route to the International Space Station. The Progress is loaded with some 2.7 tons of cargo. That breaks down to 1,080 pounds of propellant, 88 pounds of nitrogen, 926 pounds of water, and 3,399 pounds of dry cargo in the form of spare parts and other supplies for the Expedition 69 crew. The Expedition 69 crew on board the station is commanded by Roscosmos cosmonaut Sergei Prokopyev, along with his fellow cosmonauts Andrei Fedyaev and Dmitry Petelin. NASA astronauts Steve Bowen, Woody Hoberg, and Frank Rubio are on board the station as part of the Expedition 69 crew. Rounding out that 7-man crew is United Arab Emirates astronaut Sultan Al Niyati. They, of course, were joined 2 days ago by the 4 crew members of the Axiom 2, the private astronaut crew that launched from the Kennedy Space Center on a Crew Dragon Freedom spacecraft from Launch Pad 39A back on Sunday, arriving at the station on Monday morning for about 48 hours ago, commanded by former NASA astronaut Peggy Whitson, along with her crewmates, the pilot John Schaffner, and Saudi astronauts Ali Al-Karni and Rihanna Barnawi, who are well into their research and outreach activities that will culminate with their scheduled departure from the station on that Crew Dragon Freedom next Tuesday. Back
The launch pad at Baikonur, everything continuing to go very well. Some of the milestones that you'll be hearing us call out in the final 20 minutes prior to launch will include launch control reporting that the range at Baikonur is clear and that the Soyuz booster is ready to begin its journey. Recorders on board the spacecraft will begin recording data at about the T-minus 4-minute mark. About 2 minutes and 45 seconds prior to launch, the first stage booster tanks will be pressurized for flight, helping to optimize the flow of fuel and helping to add structural support to the rocket. That ground propellant feed will be terminated about 90 seconds before liftoff. The Soyuz rocket will go on internal power about 1 minute before launch, and then you see buttressed up against the rocket 2 umbilicals, basically 2 towers. The first will retract at about 35 seconds before launch. The second of those 2 umbilicals will retract about 15 seconds before launch, initiating the launch sequence start commanding that will result in engine start, the turbo pumps coming up to flight speed, and then the hold down posts being retracted to allow the Soyuz to lift off and begin its journey to the International Space Station. The Progress 84 launch to deliver the supplies to the International Space Station comes in the midst of a flurry of activity on board the International Outpost. As mentioned, the Axiom 2 crew. Pois, claro. Claro que sim. Então vá. Pois, não, isso não sai em princípio, mas pronto. Vá. Sim, ainda não fui almoçar, só vou daqui um bocado. Tá, vá, beijo, tchau. Daqui a um bocado ligam ao Rui, perguntaram como é que é. Então, pode. Isto não pode ser. Não sei se vocês estão à espera, eu também estou, por isso, enfim. Hi Femi, it's Ben. Mark's just sitting in the car for a minute. What time is it exactly, do you know? Yeah, it's higher. Okay. Okay, sweet, okay.
chegaram onde? Pois, o chegar dele, Pois. não sei o que é que isso quer dizer. A Lusa pediu ao Ricardo, ao fotógrafo, para vir, só fazer até às 11 da manhã, são 2 da tarde e não chegaram. Oh, he's coming now. Sorted for it, no one. Não tenho nada contra. So you got 1 minute. Trata muito bem e é uma medida a adotar. São uns factos. Nota-se muito bem. Mas é valente, não é mesmo? You got that coming through, all right? Yeah. No, didn't feel like you yet. Roger. Yeah, it's still that same area on the small peninsula behind me. It's really quite a relatively small area in the scheme of things in this area, of course, which is in the middle of nowhere. So they have specific information that tip-off that they are acting on to come to this particular spot to do what are very detailed searches. I think, Mark, if anything, the searches today are more active than they were yesterday in terms of the equipment they're using. In the last hour we saw a mechanical push strimmer vehicle that was used. Really, it's a heavy duty plant on Caterpillar tracks that's used to go in there and just plough away that heavy undergrowth and branches and the like that could have grown over an area in the 16 years since Madeleine McCann disappeared. They've also been in the area with strimmers, rakes and everything else to kind of clear the undergrowth. It's by some wooded area there as well. And yes, you were alluding there, Mark, to some items that were recovered. That is true. A number of items that were bagged up and have been sent away for analysis, probably in police labs. Not unusual, I have to caution you, because what often happens in any kind of search in open land, especially in an area like this, a local beauty spot, people frequent it over the years and things get discarded, so they've got to determine whether actually what they find is anything that is potentially linked to Madeline's disappearance or not, and it might require more detailed forensic examination to be completely sure of that. Yeah, almost certainly the items that were bagged up are going for more detailed forensic examination. But the other items that they are able fairly quickly to rule out and determine that that is not potentially linked to the ongoing investigation. But these other items, the very fact that they've been bagged up, shows that there is the potential for them to be of
interest, let's put it no more strongly than that, but they will need to be properly examined in a laboratory setting to determine exactly what they are. And you know, they're not just, of course, looking for potentially for human remains, but the likes of fabrics, clothing and things that Madeleine might have been wearing at the time. We know that when she disappeared from the Ocean Club in May of 2007, she was wearing her pink pyjamas. That's one thing that they'll be looking for. Other potential fabrics, was she wrapped in a blanket? We don't know. So they're looking for anything that might be potentially linked to it, and it could be a number of different items that they're looking for. Yeah, shall I just pop out of the way again? And I'm sure people are sick of looking at me all this time. We'll just give you a view down again towards the forensic tents. You can see that area. There's thick sort of vegetation and woodland around the area, but the forensic tents are smack bang in the middle of that on the peninsula. And yeah, that thunderstorm was intense. In 2 hours it was lashing down here, and that actually resulted in a premature end to the first day of searching. Now, what we don't know is, will that have a knock-on effect? Will that mean actually that those searchers will have to be back here for a third day? There is a bit of uncertainty over the exact time frame for this search. It is a detailed search of a relatively small area, acting on that key intelligence. So in that sense, they kind of know the spot they want to search, know roughly the kind of things they're looking for, and it might not be the kind of search that's going to take many weeks. However, clearly, if they do find anything of significance, it's going to be longer than just 2 or 3 days mark. But that is kind of what we're told initially, 2 days, maybe 3. We'll know, I think, later on this afternoon, how that's looking in terms of running into tomorrow. Yeah, it has. You're just tempting me to give you even more shots of this beautiful reservoir, so I'll do that. It is a gorgeous spot. You know, you can see why this area is popular with people. We've seen, Mark, actually that rigid inflatable was out again today. It's just further down the reservoir itself, round the corner from here. There's a kind of road down that the fire service rigid inflatable can get down to. As far as we know, the police dive teams have not gone into the water. The rigid inflatable was there to clearly ferry them and potentially assist them in that endeavour if they decided to do that. But also, of course, it's good for shoreline searches and to help those police and other specialist teams on the shoreline. If there's anything that they can't quite reach, the rigid inflatable can be used for that. Não, via-se mal. É ali no meio dos arbustos.
Cuando quieras, hablamos sobre modelos de cámaras. Pues según hemos podido saber, la policía alemana ha asegurado que ha recibido una serie de avisos que han sido los que les han traído de nuevo a este punto de partida, un lugar que ya fue inspeccionado en el año 2008. Además, en las últimas horas hemos conocido que los investigadores ya tienen muy claro lo que buscan y en este caso sería restos del pijama de la pequeña Madeleine en la noche de su desaparición, porque principalmente ya encontraron restos de unas fibras muy parecidas a ese pijama en la furgoneta del principal sospechoso. Lo que no encontraron fueron restos de su ADN. Una furgoneta que, por cierto, ha estado durante mucho tiempo aparcada en el lugar que llevan rastreando durante 2 días. Quiero que vean la imagen en directo porque a estas horas los agentes habrían hecho un pequeño receso después de estar toda la mañana peinando esa pequeña península con perros policía, y también hemos podido saber recientemente que justo por la parte de detrás, parte a la cual no tenemos acceso ni visión, ellos habrían estado trabajando, atención, con un georradar. Vamos a estar muy pendientes por si a lo largo del día de hoy ellos también tomaran una serie de muestras para mandar a analizar, como bien sabemos, esos restos de tierra que se tomaron ayer. Además, les podemos decir que hemos sido los primeros periodistas en estar hoy en primera línea. Hemos llegado a la orilla. Umas lagartas, parte do mato. Chama-se destroçador de mato. É o nome técnico. Nós metemos hoje que a informação tinha vindo e isso está cá o coordenador da BKA para este caso, que é um Rainer de Grima. Rafael, estava a dizer que eles já estavam a dizer isso sempre. Aquela história que eu meti no expresso. Sim, não sei. Pois, em princípio, não sei, porque lembro disso, mas não está lá. Está a trabalhar no canal, que a pessoa mandou é nomeada. Não é nomeada para nomear essa pessoa. Sítio. Vamos buscar o Mas faziam um trabalho. Iam arranjando. Um é a bucha, a bucha, e o outro é o. E eu também não vou poder ser. Se houver alguma dúvida, eu levo para outra. Amanhã sábado está doente. A partir das 4 até às 2 da manhã o Farvinha está doente. E às 2 tem que dormir, está bêbado. Neste momento as buscas estão paradas. O que aconteceu de manhã foi precisamente a utilização de um robô que faz a desmarcação de mato no local onde está. Está bom? Está tudo então, né? Até já. Até já. Até já. Está bom então? Ok. Se não está a acontecer nada, mais vale não pintar. Quando eles voltarem para ali, depois